Minha gente, daqui a 8 dias teremos um Fla-Flu espetacular, começando a decisão do Campeonato Carioca. Um prazo de 2 semanas, entre a definição da final e o primeiro jogo. No meio disso tudo, uma data FIFA. E aí eu vou contar uma história interessante. Por isso que eu gosto de estar em contato com a galera, de bater papo com torcedores, torcedoras. Eu curto muito isso, porque é aquilo, há uma sabedoria popular muito interessante. Eu estava aqui na esquina da minha casa, na padaria, e aí veio conversar comigo um torcedor tricolor chamado Afonso. E aí o Afonso, com a camisa do Fluminense, com o boné do Fluminense, falou comigo: e aí, João Guilherme, tudo bem? Pô, legal te encontrar, sempre te acompanhei nos seus programas e tal, já tô inscrito lá no seu canal, que barato e tal. Rapaz, que expectativa pro Fla-Flu, né? Aí eu falei: Afonso, a expectativa é grande. Mas tem um detalhe, João Guilherme, disse o Afonso. Essa parada da data FIFA pode ter mudado o Fla-Flu. Eu falei: é mesmo? Mas por quê? Aí ele me explicou. João Guilherme, você lembra da final da Copa do Brasil de 2015, entre Palmeiras e Santos? Que o Santos vinha embalado e aí teve uma parada e o jogo aconteceu só um mês depois e aí o Palmeiras se acertou e foi campeão? Eu acho que isso pode acontecer no Fla-Flu de agora. Eu tô receoso com essa parada porque acho que o Flamengo ele pode se acertar nessas 2 semanas de treino e complicar a vida do Fluminense. Aí me despedi dele, valeu, Afonso e tal, e aí vim para casa pensando naquilo. E não é que o Afonso tem razão? Porque, olha, convenhamos, seria muito melhor para o Fluminense e bem pior para o Flamengo se o jogo tivesse acontecido no embalo, se estivesse marcado já para amanhã. O Flamengo teria pouquíssimo tempo de treinamento, de recuperação de jogadores, para tentar ajustar a equipe com o Vitor Pereira, coisa que ainda não aconteceu, e nós já estamos aí quase chegando ao mês de abril, né? E o Fluminense vem embalado. O Fluminense do Fernando Diniz, embora tenha perdido aí 2 vezes por Volta Redonda e tal, mas é um time que está jogando muita bola. É um time que está em grande momento, né? O Cano está inspirado, sensacional. Então, assim, o Fluminense vem muito bem. O Fluminense está melhor que o Flamengo. O Fluminense está jogando melhor que o Flamengo. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara em cima do Flamengo. O Fluminense tem a melhor campanha do campeonato estadual. O Fluminense tem levado a melhor nos últimos Fla-Flus. Ou seja, o panorama é todo favorável ao tricolor das Laranjeiras. Porém, o Afonso tocou num ponto importante. Esse período de treinamento, por exemplo, o Arrascaeta não tem participado aí dos primeiros treinamentos, está entregue lá ao departamento médico, está se recuperando. O Gabigol da mesma forma. O time terá tempo para melhorar fisicamente, vai ter um tempo que ainda não teve com o Vitor Pereira para tentar compreender a ideia de jogo e executar isso. O Flamengo terá praticamente todo o seu elenco à disposição. Então, de fato, o Fla-Flu, que na minha opinião será a melhor final estadual deste ano, tem tudo para ser inesquecível, ele mudou o panorama. O Fluminense continua favorito, mas eu acho que teremos um Flamengo bem mais forte, bem mais preparado por todas as circunstâncias. A parada da data FIFA foi ótima para o Flamengo e pode não ter sido tão boa para o Fluminense. Concorda comigo? Só saberemos na prática, né? Nos dias 1 e 9 de abril. Mas que a chance disso acontecer é grande, né? E aí, deixe a sua opinião, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação. Sim, companheiros, aqui estamos com muito assunto para você. Vamos arredondar essa sexta-feira, vem muita coisa boa neste final de semana, em especial Brasil e Marrocos. Você vai ver com a gente neste sábado à noite. 7 da noite a bola rola, mas uma super cobertura durante todo o sábado pro primeiro jogo nesse ciclo para a próxima Copa do Mundo. ESPN, Star Plus, transmitindo ao vivo, um dos nossos assuntos principais aqui. Vamos ver também o frisson da torcida marroquina, empolgadíssima com o desempenho na Copa do Mundo, empolgada também em receber a seleção brasileira em época de Ramadã, tá? Início do período importante para religiosidade árabe. Muito bem, sextou, você viu, né, Antero? Começamos bem, mas aqui não vai ter mais trocadilho nenhum, né, Antero? Talvez erramos aqui, erramos ali,
Ou teremos trocadilho, que você é o mestre disso aqui? Boa noite. Me diga, salve Edu, olá fãs de esporte, um prazer estar aqui. Você, antes de falar religiosidade, você falou o que a torcida tem lá, a torcida de Marrocos? Ramadã. O quê? Frisson? Não, você falou... O frisson, pai, frisson quando é julho, agosto, lá em Minas, os caras vão e falam assim, o que frisson? Que frisson? Foi boa. Este é Antero Greco, o rei dos trocadilhos, meu mestre. Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos de Fla-Flu, preparação com treinamento aberto, olha que beleza, fazia tempo que não acontecia treinamento aberto. E o Davi Luiz, que aparece aqui ao meu lado, comemorando, celebrando... Tanta história na seleção brasileira. Ele deu entrevista coletiva hoje e elogiou o trabalho da equipe e do Vitor Pereira, disse que é uma coisa só. Vamos lá conferir o trabalho do Pedro Henrique Torre. Ninho aberto, no meio da multidão de microfones, engolido, fala um dos líderes do elenco rubro-negro. Foco em Davi Luiz. O zagueiro atende o batalhão com pauta variada em raro dia de entrevista no CT. De início ruim do Flamengo em 2023 até decisão do Carioca e sistema de jogo. Aos 35 anos, Davi Luiz tem passagens muito vitoriosas pelo futebol europeu, em especial no Chelsea, um sistema de 3 zagueiros. Por isso, ele não estranha essa mudança implementada no Flamengo pelo técnico Vitor Pereira. Ao ser perguntado sobre esse modelo de jogo, ele foi bem direto. Para mim não é só o sistema em si que se começa o jogo. Hoje em dia se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Se o tema é sistema de jogo, o assunto logo parou em técnico. Mais especificamente sobre a situação, ou melhor, a pressão em cima de Vitor Pereira. E Davi, como os outros companheiros, também se posicionou como escudo. Cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então, é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. O trio defensivo de Vitor Pereira muito provavelmente vai seguir em campo. E fora dele, Davi Luiz tentou dar o tom de segurança que o Flamengo precisa até a decisão do Carioca. Tá aí, o zagueirão dividiu não a religiosidade, ele dividiu a responsabilidade do momento entre equipe e treinador. Que importância tem um zagueiro desse tamanho, com toda a história dele, vir a público num momento desses, Antero? Olha, ele é muito hábil na comunicação, ele aprendeu com o tempo, além de ter realmente inteligência, perspicácia, de abafar situações polêmicas ou momentos de instabilidade. Ele já havia falado um tempo atrás, Edu, mais ou menos com esse tom de conciliação, de dividir responsabilidades, de passar para o público que há sintonia entre elenco e treinador. Se isso acontece de fato, não sei, mas pelo menos é uma tentativa louvável, diria, do Davi, numa hora dessas aqui, mostrar que, olha, calma, estamos indo no caminho certo. Claro, como também ele falou, os resultados é que mostrarão se estamos no caminho certo, ou servirão para aumentar cobranças ou para angariar mais elogios. A respeito de sistema, há muito tempo se discute isso de jogar no 3-5-2 é defensivo. Quem disse? Ou então jogar no tradicional 4-3-4, pode ser até mais ofensivo, 4-1-4-1, enfim, há diversas opções de esquema. O importante, e para mim é isso que está subentendida na declaração
do Davi Luiz é a capacidade de os jogadores exercerem e assimilarem aquilo que o treinador quer. Então, quando ele falou, você pode fazer 3 com o lateral, você pode fazer 3 com o volante, significa que se o time tem noção exata do que deve exercer dentro de campo, independentemente de sistema que a gente vê no papel, a movimentação terá coordenação. E é isso que conta. O próprio Flamengo, exemplo disso, quando a gente fala, nossa, esse é o Flamengo dos grandes momentos. O que é o Flamengo dos grandes momentos? É um Flamengo harmonioso, em que o lateral desce e tem o deslocamento do meia, o centroavante que pode vir buscar a bola fora da área, a entrada de outro meia para concluir, ou até de um segundo volante. É isso. É o que o Palmeiras faz quando a gente elogia, nossa, esses jogadores sabem de cor e salteado onde está o companheiro. Então, é essa harmonia que o Flamengo tem de buscar e recuperar como uma característica, não como uma eventualidade. E isso que quis dizer o Davi Luiz. Então, 3 zagueiros têm dado resultado, mas muitas vezes um desses zagueiros sai para ir à frente e um volante volta. Enfim, para mim tudo, Edu, se resume o seguinte, treino, confiança recíproca entre jogadores e treinador e repetição do trabalho, da fórmula, seja nos treinamentos ou nos jogos. E aí, de uma forma coordenada, o trabalho feito no treinamento acaba aparecendo também no jogo. Em treinamento, ele voltou, uma lesão multiligamentar no joelho. O Bruno Henrique, um tempão fora, tá voltando antes da hora, ó. Da hora prevista pelo Flamengo, né? Ó que legal, que golaço que ele marcou, Antero. Não volta para as finais, né, do Campeonato Carioca, mas já tá treinando com a rapaziada. Campeonato Brasileiro tem uma grande opção aí, o Vitor Pereira, hein? Olha, eu torço para que seja o reforço, olha que eu estou usando essa palavra de novo, o reforço do Flamengo para 2023. Eu nunca escondi assim, sou admirador da forma de jogar do Bruno Henrique, a capacidade que ele tem de interpretar dificuldades de um jogo, de achar espaços, de puxar ataques assim importantes. O passe dele, a pontaria na finalização, é um jogador assim excepcional. Eu acho que se estivesse bem no ano passado, não tivesse passado por esse longo período de recuperação, para mim seria um nome pelo qual eu batalharia, embora a nossa batalha tenha resultado ínfimo, para fazer parte da seleção que foi a Copa do Mundo. É um jogador que, quando virar, vai encontrar o espaço dele, desde que volte aquele Bruno Henrique de até o momento da contusão, e será realmente... O Vitor Pereira, Edu, ele está, acho que agora, observando mais o Bruno Henrique e deve estar pensando o seguinte, esse moço joga muito, vou ter de encontrar um lugar para ele na equipe, e vai encontrar. Eu brinco que o Bruno Henrique é um cavalo, né? Quando solta, ele acelerando para segurar, é complicado, é um baita jogador que se recupere 100%.